Oi pessoal, estou aqui com o Marcos e hoje a gente vai ver uma aula de modelagem. Marcos, então aqui no cinema a gente Opa, tem aqui, tudo bom? tudo bem, vamos lá. Vamos embora. Qualquer dúvida você vai falando aí, eu posso dar uma paradinha no vídeo e volto para te explicar. Ok, Então na modelagem a gente tem aqui à esquerda a edição das malhas, tá? São essas ferramentas para a gente modelar alguma primitiva. A gente vai ver aqui um cubo, tem outras primitivas também. E nessa janela aqui da câmera, eu tenho ali o display, onde eu vou colocar Ground Shade, que aí a gente consegue ver as bordas. No Object Manager ali em cima, a gente clica no objeto e embaixo tem as opções dos segmentos. Ó. E eu coloquei 3 ali para a gente visualizar 3 cortes em cada lateral. Quando a gente aperta a tecla C ou clica à esquerda, essa malha que é uma primitiva, ali à esquerda, tá vendo? Clicando ali, ó, ou sim, apertando a tecla C, ele vai virar malha editável. E aí lá em cima ele transforma num símbolo que é um triângulo. Essa malha editável, agora a gente consegue fazer ela, puxar cada cubo, cortar mais. Então você percebe que à esquerda a gente está ali na edição de polígono. Que é por isso que a gente está agora com a ferramenta aqui de mover e eu estou com a ferramenta lá em cima de transformer. ok, Tá? Então dessa forma a gente clica no XYZ, que é o verde, o azul, o vermelho, e vai dando, achatando, transformando, né? São essas ferramentas de deformação, de rotação também fica ali em cima. Agora a gente vai entrar aqui nas edições da própria malha. Ó. Então aqui são as ferramentas de seleções, tem a setinha, que é onde a gente pode configurar ela no tamanho. Tá vendo a bolinha ali na tela? sim, Essa bolinha ela vem por padrão tamanho 10. E eu posso diminuir ali à direita, colocar 3, 2 ou até 20. Então, como ela está 10, eu não consigo selecionar muito bem, a não ser que eu dê zoom. Agora, se eu colocar ali ó, 2, ficou uma bolinha pequenininha. Aí certo, mesmo de longe, agora eu consigo selecionar só uma parte do polígono. Olha lá, tá vendo? sim, Então, a própria ferramenta de seleção, ela é editável o tamanho da bolinha. Aqui, clicando num dos polígonos, é só arrastar. Ó. Clicou, aperta o Shift, ele vai selecionando mais de um. ok, Tá? Então, com Shift ele vai somando e aí eu arrasto para cima, para baixo. Pode aumentar, diminuir. E aí é só a gente ir pegar as ferramentas conforme a nossa necessidade. Né? Então, agora a gente está na edição de vértice. São essas linhas ó, em volta da malha. Eu estou apertando o Shift e com a ferramenta que é a setinha, eu estou selecionando. Ó, e aí eu vou arrastando o que eu quero, tá vendo? os, Conforme. os vértices, né? Os vértices, exatamente. Ok, Mas para estar pegando vértice, à esquerda eu tenho que estar na ferramenta de sim, edição de vértice. Ó, certo, aí a gente vai puxando a malha para cá, para lá, puxa uma, puxa duas. E dessa forma, se a gente tem uma referência do que quer fazer, agora a gente pegou a edição de pontos, ó. A mesma coisa, vai subindo o ponto, vai descendo. Então, nessa parte que é malha, a gente não tem limite, vai editando. Ó, agora eu pego uma ferramenta de seleção com laço, e às vezes ela facilita a edição. Tá? Então, clicando ali, ó, Object Manager, X-Ray. Essa opção X-Ray dá como se fosse um efeito de fantasma, dá uma transparência. sim, Isso facilita porque ó, na ferramenta de laço, por padrão, ele vem ali, ó, somente visível, área visível. Tá vendo ali à direita? sim, Quando a gente desabilita, a gente vai conseguir pegar pontos totalmente atrás também, que às vezes depende da modelagem, isso é muito útil. Agora pegou tudo, tá vendo? entendi, Então você consegue habilitar ou desabilitar se na área que quando você abre um quadrado para seleção, se você quer pegar pontos embaixo, atrás, porque na vista agora top de cima, ó, eu vou estar habilitando ali novamente, selecionar só elementos visíveis. Aí ele entendi. pegou só os de cima. Olha Ah, lá. mão na roda isso Olha daí, lá, né? pegou só os de cima, tá vendo? Agora eu estou no mesmo lugar, desabilitei. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os de cima e todos que estão onde eu passei o quadrado. Entendeu? Sim,
Facilita muito para edição de pontos, né, de vértice ou de polígono, tanto faz. Ele Senão funciona. você teria que ficar girando toda hora, né? Pois O exatamente. É arquivo, um né? jeito de facilitar a modelagem, né? Sim. Então, agora deixa eu ver aqui que a gente vai. Deixa eu ver se eu lembro qual que é a ferramenta que a gente vai mostrar na edição. Aqui, ó, você está vendo que ele está um quadrado muito duro, bicudo, né? Sim. Então, jogando no Hyper, que é uma ferramenta de suavizar as bordas, a gente, apertando o Option, ele já cai lá dentro. Ou clique e arrasta lá no Hyper. Então, Sim. o Hyper, ele vai suavizar, ele vai deixar tudo arredondado, e tem agora como a gente visualmente desabilitar para ver como é que tá. Se a gente quiser cortar mais a malha. Aonde está mesmo, Biscola, aonde eu posso setar o quanto ele vai dar esse arredondamento? Na própria ferramenta, quando você clica no Hyper, embaixo tem as opções de cada ferramenta. Agora, como a gente está na malha, olha lá embaixo, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Peraí. Mas eu já te mostro já. Ah. Oh, então você não está gravando agora, né? Não, tá gravando, tá sendo gravado tudo isso aqui. Tô gravando o áudio, né? Para que depois esse áudio eu coloque junto com o vídeo. Para que você possa ver várias vezes. Ah, tá. Não, porque senão eu deixo essas perguntas para o final, então. Pode ser. No final eu abro o programa e te mostro certinho essa dúvida. Mas se tiver mais alguma dúvida, pode ir guardando aí que daqui a pouco a gente tira. Ok. Então aqui, ó, estou só mostrando os tipos de ferramenta, que é a setinha, o laço, para facilitar a modelagem, né? Então, quando a gente transforma primitiva para malha, a gente consegue ter outras ferramentas ali em cima de seleção, ferramenta da própria malha de corte. Ó, aqui eu estou apertando o Shift e clicando e arrastando. Então eu selecionei 3 polígonos, peguei a ferramenta de Loop Selection, e agora com Shift eu clico, ó, ele já faz a seleção em volta, tá vendo? Então quando você está na edição de malha, lá no menu Select e no Tools tem bastante opção para facilitar a própria modelagem, que é tanto a seleção ou corte ou extrusão. Tem vários jeitos. Ó, agora eu vou colocar uma esfera para você identificar outros meios de edição. Peguei uma primitiva. Aqui na primitiva esfera a gente tem várias opções padronizadas ali. Ó. Sim. Tá, então a gente vai agora diminuir a subdivisão ou aumentar. Isso também facilita muito. Depende do que a gente quer, já vai ajudar muito a nossa modelagem. O importante também é tentar enxergar isso, né? Antes de começar, isso né? vai na prática, né? Ó, por exemplo, agora eu estou com a seleção aqui, ó, de Select Loop, e estou selecionando com Shift e clicando, e aí ó, eu consigo aumentar ou fazer a extrusão mesmo, que é a letra D. Clica e arrasta, que aí ele faz a extrusão. Estou lá nele, ó, entrou ali, ó, Extrude. Tá vendo? Então a malha foi para fora. Por que ela foi? Porque ele só faz no que está selecionado. Sim. Aí eu vou jogar ali depois no Hyper, você vai ver que vai suavizar. Posso também puxar um ou outro. Ó. Cliquei e arrastei. Sim. Subo. Jogar ele lá no Hyper. Vamos ver se é agora. Vou mudar aqui o layout para ajudar na modelagem. Quando a gente muda o layout, ele vem com as ferramentas ali embaixo, embora essas ferramentas ficam sempre nos menus, né? Sim. Então o bevel, ele vai para dentro. Aí, nessas ferramentas, normalmente ela funciona clicando e arrastando na tela, né? Então, ó, selecionei uma ali, e aí eu quero aplicar o Extrude. Se eu der o Apply, ele vai aplicar o mesmo do último. Ou clico e arrasto e faço o quanto eu quiser. Ó. Ele já ficou registrado ali, ó, 14. Agora eu vou para 50.
Então ele é preciso também, se precisar ir mais ou menos. Ó, coloco ali 25 e dessa forma vai fazendo as extrusões bem preciso, né? Se de repente você tem algum modelo que é para seguir um padrão, né? A gente vai bem em cima das proporções, às vezes do desenho técnico que o engenheiro fez, o designer, né? Usou algum programa. Sim. Aqui só puxou, tá vendo? Agora vamos fazer aqui a extrusão de novo. Agora eu estou apertando a tecla D e soltando, então ele vai fazendo aos poucos. Toda vez que você aperta a tecla D, ele entra na extrusão, clica e arrasta, e ele, olha lá, selecionou do lado, e ele fez agora a extrusão das laterais. Uhum. Então essa ferramenta de extrusão ela é muito interessante, porque você começa a ver que ele não tem limite na malha, é como se você tivesse massinha, e que você estivesse empurrando, puxando, esculpindo, né? Sim. Embora tenha também uma ferramenta do Sculpt, que ela é muito semelhante ao ZBrush. Você já viu o ZBrush, como que é? Não conheço o Tá. Biscol. É um programa de 3D muito usado para fazer personagem, onde ele tem um cálculo bem interessante, que ele usa milhões e milhões de pontos sem ficar pesado. Então é um programa muito legal que ele pode ser misturado com cinema, com qualquer outro. Mas ele é mais para fazer personagem mesmo. Entendi. E na versão, acho que 15 ou 16, já saiu uma ferramenta que chama Sculpt, muito próximo do ZBrush, onde você vai pintando na tela e você vai empurrando ou puxando a malha, ela já é extrudada, né? Ela já muito dividida, e você consegue ir dividindo mais ainda. Entendi. Uma hora eu te explico essa ferramenta Ok. aí, que ela é assim, um pouco mais avançado, mas é bom você saber também. Legal. Então, dessa forma, a malha, ela não tem fim, agora foi o inner. Então, o inner você pode fazer separado ou tudo junto. Você viu que ele estando junto, ele vai para as laterais. Então, você pode desagrupar, que é o Preserve Group ali. Aí essas ferramentas, que são de malhas de edição, elas realmente, você pegando alguns tutoriais, tanto esse ou qualquer outro, e observando onde o cara clica, é para você de repente pegar realmente um macete, porque são tantos, que aqui eu só estou em alguns. Certo. Mas a própria malha tem como cortar, como unir, como chanfrar, aqui, ali. Ela é um programa bem maleável de edição da malha, né? Para você pôr exatamente o que você quer. Sim. Agora eu vou entrar aqui no Knife. O Knife é uma ferramenta muito legal de corte. Então eu posso cortar em linha, posso até cortar em loop. Ele por padrão vem a área visível ligada. E aí é muito simples, clicou, arrastou, cortou. Tá vendo? Ele fez um corte da malha. Na verdade você acaba criando os vértices, né, através Exato, dela, né? mais vértice. Para quê? Para quando jogar no Hyper ele não ficar tão arredondado. Aí ele vai fazer um arredondamento mais suave. Dá pra fazer um vértice em curva? Olha lá, ó. Agora eu liguei o Hyper, olha lá. Tá vendo? Que ele não ficou tão arredondado como estava antes. O vértice em curva, nessa versão acho que ainda não dá. Entendi. Mas na última recente, parece que já saiu alguma coisa. Mas eu aconselho a usar o Knife, mas no acabamento. Porque na hora que você cortou toda a malha, depois é ruim de ficar voltando, né? Sim. Caso você tenha cortado demais, olha lá. Esse é um exemplo, ó, que eu vou fazer alguns pequenos chanfros para que a curva fique suave. Ó. Agora precisa fazer um pouco na vertical. Então você encosta o cursor ali, ó, é só clicar que ele já vai fazendo. Ó, e dessa maneira ele faz o chanfro mais suave, tá vendo? Entendi. Então, para fazer logo, para fazer qualquer coisa, né? A gente tem dessa bordinha de brilho, ficaria mais com acabamento melhor. Porque a primitiva, ela vem com os chanfros de qualquer primitiva muito seco. Sim. Totalmente 90 graus.
E quando você faz algo que é totalmente 90 graus, não existe, né, na vida natural, tudo existe uma bordinha de acabamento que foi polido, foi lixado. Então esse brilhinho das coisas, qualquer coisa que você pegar na mão, qualquer coisa que é industrializado, ou de metal ou de madeira, sempre vai ter um leve acabamento. Então o acabamento no 3D vai deixar o teu resultado muito mais real, mais bonito, porque vai Entendi. vir um brilhinho na borda lá, ó. Sim, Tá vendo? Então são esses brilhinhos que começa a gente perceber que é algo quase real. sim, valoriza o trabalho, né? Valoriza o acabamento, o trabalho, ele tem mais realidade, que o 3D tende a imitar muito, né, a realidade. Então acho que agora a gente vai começar numa modelagem de uma torneira. Então peguei um cubo, eu vou estar agora dividindo ele aqui, ó. Extrudei, né, primeiro, subi ali, eu vou de novo extrudar mais um pouco, ó. Agora eu vou fazer um inner, que o inner é para dentro, ó, clique e arrasta. Então ele está subdividindo nem para cima e nem para baixo, para dentro. E aí a extrusão, desde ser para fora, foi para dentro de novo. Aí fez outro inner e agora a extrusão para fora. E fazer devagarinho, ó, para ele ter acabamento arredondado, tá vendo? Sim. Ó, agora selecionou tudo. Eu vou poder cortar um pouco ele, ó, uma ferramenta de knife no modelo loop, para ele não ficar tão redondo embaixo. E até mesmo em cima, ó. Colocar aqui na borda, tá vendo? Então ele vai subdividindo Entendi. a malha, conforme a nossa necessidade. Encostou e clicou. Aí ele vai lá e corta. Então desse jeito você faz vaso, faz rolamento, faz. Não tem limite, né? Você Certo. tem que usar mesmo a criatividade ou seguir algum padrão de algo que já foi construído. Como nós, seres humanos, vê muita coisa industrializada a partir de torno, e o torno ele é um pouco limitado, Sim, então caso você tenha um pouco de criatividade e realmente fazer algo fora do normal, coisa que nunca ninguém viu, ou porque começa quadrado, vira redondo, e você sabe que fazer uma ferramenta de torno para cortar quadrado e virar redondo, talvez nem dê, né? sim. Mas no 3D dá. Então no 3D Aham. não tem limite, não. Aí quando você começa a ver algumas formas que não estamos acostumados a ver, às vezes até incomoda. Mas com o tempo, comigo foi assim, né? No começo incomodava ver coisa estranha que eu fazia. Mas Uhum. depois, com o tempo, de tanto ficar fazendo aqui e ali, e usando um pouco a simetria, que fica bonito, né? Então a gente acaba não tendo, minha mente mesmo, hoje em dia eu falo que ela é meio espacial, meio 3D. Antigamente, acho que de tanto os caras só pintar, né, Sim, as artes rupestres, que fala, das cavernas, né, era tudo plano. sim, Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você tem essa liberdade de poder criar em 3D, onde você sabe que não é aquela vista plana de desenhar num papel ou numa tela. Você tem a perspectiva, mas você tem atrás de você tem para o lado, você tem para cima, você tem as coisas começam a ter profundidade, né? Então agora essa parte aqui está modelando uma torneira, ó. A partir de um cubo, estou extrudando e rotacionando. Você vê que a tela está dividida em quatro. Então conforme eu vou movendo, às vezes eu posso usar tanto a tela cheia ou ela dividida. sim. Isso também na hora que eu vou usando, que eu vou sentindo qual é a melhor forma de usar a tela, dividida ou simplesmente tela cheia. E aqui estou selecionando com Shift, ó, a ferramenta de seleção. Vou diminuir um pouquinho, que eu crio um arquivo novo. Então ela perdeu a minha configuração. Apertei o Shift e vou apertar o D. Clique e arrasta, ele faz a extrusão. Agora vai dar o I, né? Aperto o I, clique e arrasta, ele vai para dentro. E vou apertar o D para fazer a extrusão de novo. Então ele foi lá e fez o arredondamento, tá vendo? É, já vai tendo a aparência da torneira, já. Agora ficou um pouquinho, ó, aquela pergunta sua, para subdividir mais, é aqui, ó. Subdivisão, porque eu estou clicando na ferramenta Hyper,
E aqui tem, ó, padrão é 2 e 3. Então se eu aumentar, ela começa a ficar tudo muito mais suave. Então eu tenho que estar clicada nela, entendeu? Quer dizer que é através do corte que você dá e dessa setagem, então. Ela vem um padrão que não é muito dividido, porque também quanto Uhum. mais divisão, mais pesado fica o arquivo. Entendi. Tá? Então você trabalhando muitas peças e muitas divisões, depende da sua placa de vídeo, do seu computador, às vezes fica lento, sabe? Então também tem como você ter vários objetos bem divididos, mas também com uma tag de visualização com menos polígono. Aí aquele produto que tem bastante ponto, Sim. ele vai conseguir ser visível como qualquer outro, porque ele tem uma tag de visualização de poucos pontos. Isso também é legal. Você não é, entre aspas, enganando o computador. Você Entendi. tem um objeto com bastante malha, só que você pede para visualizar pouca malha. É uma tag como se fosse um plugin, vai. Que é Entendi. Apenas para visualização, né? mas o render vem natural. Entendi. Aqui está no scale, ó. Eu vou selecionei em looping e vou afinar. Agora o outro. Seleciono e de novo vou afinar. Então fez uma... Dessa forma a gente vai criando os mais diversos tipos de curvas, de objeto para móveis. Então um design, depois que o cara aprende 3D, e essa possibilidade de impressão em 3D para fazer ou material sustentável, reciclagem, plástico. Hoje em dia tem muita gente, somente design de interior, de peças, de qualquer coisa, cara. Quando você desenvolve algo que visualmente agrada os olhos e tem uma usabilidade, ela vai ter uma certa demanda no mercado se você tiver uma boa parceria com alguns setores. Então, Uhum. nem sempre porque você está na publicidade, você poderá viver da publicidade. Sim. De repente, tendo parcerias com os designers mais antigos, que o cara é muito bom de móveis, de joias, de engenharia, de criação de carro, de aerodinâmica, aviação, qualquer setor. Você entendendo bem das proporções X, Y, Z e da modelagem, não importa o programa, porque isso aqui vai para dentro de uma prototipagem. O cara vai imprimir de plástico, vai depois fazer de metal, e aí vai para uma linha de produção. Uhum. Só que ele tem que fazer um. Então, hoje em dia, para fazer um de verdade, está muito mais simples, né? Muito mais rápido e dá para se ganhar e oferecer os mais diversos produtos e objetos para o mercado. Sim. E aqui, agora estou modelando a torneirinha, o registro, né? Olha lá, de novo, aumenta ou diminui a subdivisão. E aí eu posso pegar e a própria malha, eu vou lá, dentro do Hyper, eu pedi para o Hyper virar malha. Aí ele já vem um pouco subdividido. Esse é um recurso bem interessante para se usar também. Então eu tinha uma malha que eu subdividi, joguei dentro do Hyper, diminuí o chanfro do Hyper e passei o Hyper para malha. Você entendeu? Uhum. Depois o vídeo você vendo de novo, você vai entender. Ah, quer dizer que o Hyper também Ele transforma em malha? Isso. Se eu tiver clicado no Hyper e apertar a tecla C, ele vai virar a malha conforme a configuração dele. Então, se ele tiver com pouca divisão, eu já, de vez em quando, um ou outro trabalho para modelagem de logo, de letra estilizada, eu uso esse recurso que funciona super bem. Então, isso que é importante, Marcos. Com o tempo, você vai pegando a malícia do programa para você desenvolver coisas que, às vezes, você nunca viu em nenhum vídeo. Porque aquele recurso, para aquele momento, deu certo. Então, não existe uma receita que você tem que usar tal ferramenta. Às vezes, você usou outra ferramenta que o resultado foi tão bom quanto e mais rápido. Porque você simplesmente tem que entender um pouco como funciona cada ferramenta para que quando você for modelar, você faça rápido e com menos ponto possível, para que o render seja rápido. Só que tem coisa que tem que ter muito ponto mesmo, né? Porque você quer precisão, você quer curva suave. Mas tem coisa que vai ficar de longe, cara, ninguém vai ver. Se o negócio está um pouquinho quadradinho, a não ser que o cara amplia 300, 500%, né? Vai tudo do cliente, se o cara é muito exigente, se vai ter prazo para esperar 3 horas um render grande, se precisa ver se tua máquina é 3 horas ou 10 horas, a configuração também da sombra. Então aqui essa parte, modelagem, é importante
para poder realmente aprender a fazer qualquer curva. E depois tem a parte de setagem de render, né? Mas essa parte aqui de duplicar, então aqui nesse exato momento, eu fiz um instance, que é uma cópia de um, que quando eu mexo em um, o outro vai junto, porque ele é cópia. Através do Mograph, é isso? Aqui não, aqui é simplesmente um instance. Eu Ah, cliquei no Hyper e tem uma opção ali dentro das ferramentas que chama instance. E aí ele entendi, faz uma cópia. Então quando eu entendi. movo um, diminuo, aumenta, ele também faz isso na cópia. O Mograph, ele também serve do mesmo jeito. Só que o Uhum, Mograph, ele segue padrões de repetição. Nesse caso, o instância, ele poderia estar em qualquer lugar na área de trabalho dentro do 3D, que ele seria uma instância. Então, entendi. ele não é simétrico na sua repetição. O Mograph, ele já é um pouco simétrico, embora você tenha algumas coisas para ele não ser simétrico também. Você Uhum, tem alguns efeitos para jogar no Mograph, de forma que ele não fique simétrico. Embora ele vai se mover conforme os parâmetros dele lá. Para fazer um monte de estrela repetindo, que essas estrelas não fiquem certinhas. Aí ela simula um movimento nas estrelas. Mas ela vai simular nada exato. E o instância a gente tem algo muito exato. sim. Tá? Então a aula de modelagem foi essa. Vamos ver se deu certo.